Boa noite, meus irmãos. É um privilégio estarmos aqui em mais uma transmissão online aí junto contigo, mesmo que de longe, para celebrarmos ao nosso Deus. E nesse momento em que estamos vivendo, que estamos passando no nosso país, no mundo, é um momento de muitas dúvidas, incertezas, de medo. E por isso eu gostaria de ler um versículo com você neste momento que se encontra no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra que Jesus disse, e nós que cremos nesse Deus, nesse Pai que vive em nós, que está conosco, que está conduzindo toda essa situação, por isso temos paz, temos esperança e podemos ter alegria, sabendo que Ele cuidou, Ele cuida e Ele cuidará de todas as coisas. Vamos louvar juntos. Todos vão cantar, todos vão cantar. Vieste aqui, esperanças dar, forças renovar. Só tu, Senhor, és o caminho. Só tu, Senhor, és o caminho. Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Brilhas mais que o sol, glorioso és, glorioso és. Senhor e Rei, tudo vem de ti, és nova vida em mim. Em tudo és exaltado, em tudo és exaltado. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor. Teu nome vamos exaltar. Cristo, Cristo, vivo em nós. Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Vieste o inimigo pisar e nos livrar, e nos livrar. O amor venceu a morte na cruz. És vencedor, és vencedor. Tu és Jesus, o Salvador, és Rei, Senhor, és vencedor.
Cristo, Cristo, vivo em nós. Cristo, Cristo, vivo em nós. Cristo, Cristo, vivo em nós. Olá, tudo bem? Quero compartilhar com vocês alguns avisos que temos para esses próximos dias. A princípio, nós tínhamos pensado em fazer a celebração da Ceia do Senhor nesse domingo, mas por causa da Páscoa, a semana que vem, nós vamos transferir e fazer para o domingo de manhã a nossa Ceia de Páscoa, tá bom? Então nós vamos ter alguns elementos como ervas amargas, cordeiro, como fazemos todo ano, só que será gravado no domingo. E nós queremos sugerir para que você tenha também os elementos preparados em casa. Tenha sua porção de pão, seu suco, se você puder, erva amarga. Se não tiver o cordeiro, utilize qualquer outra carne, apenas para simbolizar, então, esse gesto que temos feito, trazer à memória, como a Bíblia diz que nós devemos fazer. E ao comermos como família reunida, devemos explicar para os nossos filhos por que estamos fazendo isso. Essa é a instrução bíblica. Não é apenas um ritual, não é um memorial que deve ser esclarecido o porquê estamos fazendo. Normalmente, na cultura, infelizmente, é mais comum as crianças procurarem chocolate, mas aí vai ser a oportunidade de você explicar para eles o verdadeiro motivo da Páscoa. Por que começou a Páscoa? E Deus ainda quer a libertação daqueles que estão cativos, inclusive dos nossos filhos que ainda são pequenos e um dia terão que tomar por eles mesmos a decisão de se arrepender dos seus pecados e entregar o coração a Cristo. Então aproveite esse tempo para isso. Vamos ter uma Páscoa diferente este ano, no nosso próprio lar, como foi no passado. Nós estamos vivendo uma situação semelhante. No passado, antes de Cristo, no Antigo Testamento, eles também não puderam sair de casa por alguns dias. Tinham que ficar lá para que para que o anjo da morte não os atingisse. Eles tinham que ficar guardados em casa, com as características nos umbrais da porta, marcados pelo sangue do Cordeiro. Aí o anjo da morte passaria sem feri-los. E é assim que vamos fazer também. Vamos ficar guardados e nos lembrar de todas as bênçãos de Deus para a nossa família. Também fique atento durante a semana para as nossas devocionais. Todos os dias temos alguém da nossa equipe ministrando ao seu coração. Os adolescentes e jovens também do Full Stop serão ministrados, terão as suas ministrações. Acesse os canais que vocês têm aí e ouçam também, participem, se envolvam. Não fique de fora do convívio com a igreja. Procure estar junto de alguma maneira. Encontre-se, ligue-se um para o outro, tenha um encontro virtual, mas permaneça em casa. A gente fica agoniado querendo sair, achando que já passou, mas ainda não passou, ainda não estamos liberados. Assim que formos liberados, vamos então celebrar juntos com grande entusiasmo, ainda mais que temos sido hoje. Vamos ter a nossa participação agora também dos dízimos das ofertas. Gosto muito do Salmo 24, que diz que o Senhor é dono de tudo que existe aqui no mundo. Então, Ele já é dono dos recursos que estão nas nossas mãos. Muitas famílias estão preocupadas e, com toda razão, nós podemos nos preocupar até um limite, desde que esse limite não transforme a preocupação em ansiedade a respeito do sustento de Deus. Eu sei que alguns já foram avisados que os salários serão reduzidos, alguns já estão avisados que o seu contrato será suspenso, mas vamos nos manter unidos, ajudando um ao outro, estamos atentos a isso. E se você precisar, inclusive, de algum auxílio pontual, faça contato com a nossa igreja, ligue no celular ou ligue aqui mesmo, faça contato com um de nós e nós vamos tentar te ajudar de alguma forma para te suprir na sua necessidade. Mas para isso precisamos também ter com o que te ajudar. Por isso que os dízimos e as ofertas são importantes. E mantenha o seu compromisso com Deus, entregando a Ele o que Ele pede como manifestação da sua adoração,
da sua submissão, inclusive, à orientação dele na sua palavra. Vamos fazer isso agora. Enquanto cantamos essa canção, também aparecerá na tela os nossos números de conta, assim como apareceu no início, ou você pode pedir também por WhatsApp, nós vamos te enviar como você pode fazer parte do sustento da nossa igreja, tá bom? Contribua com alegria, porque é isso que Deus espera de nós. Deus te abençoe.
Olá, meu irmão. Agora, neste momento de intercessão, gostaria de, antes de orarmos juntos, antes de compartilharmos os nossos pedidos, de ler uma passagem com vocês, compartilhando um pouco do que tenho vivido, do que tenho aprendido com o Senhor. E o texto se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículos 7, 9 e 10. Diz assim: Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Essa passagem, o Senhor está falando com Moisés, falando sobre o seu chamado e qual a missão que ele tem para Moisés. E neste momento que temos passado por diversas dificuldades, onde estamos num distanciamento social, às vezes não estamos podendo ver nossos avós, tios, tias, irmãos, primos, primas, enfim. É um momento complicado. Hoje estamos aqui na nossa igreja fazendo essa gravação, mas não temos aqui os nossos irmãos, não podemos compartilhar, não podemos dar um abraço, um aperto de mão. E isso incomoda, isso faz com que a gente sinta falta, mas que nesse momento a gente não perca o foco e se lembre da nossa missão. Que nós possamos estar nos lembrando dessas pessoas que podem estar se sentindo sozinhas e que você, aí na sua casa, através de uma ligação, através de uma videochamada, possa ser a resposta de oração para alguém. Ou através mesmo da sua oração, que você possa estar ajudando alguém com a sua oração. Que não nos esqueçamos do nosso papel como igreja e que não precisamos estar aqui neste lugar para sermos igreja, mas cada um na sua casa pode exercer essa função. E nesse momento, que possamos estar orando juntos pelo nosso país, pelos governadores e pelo presidente do nosso país, para que eles tenham direção, para que eles possam tomar decisões corretas e para que as vidas sejam cuidadas de fato. E também pelos nossos médicos e enfermeiros que estão à frente dessa batalha. Também aqueles que estão no grupo de risco, os idosos, os mais velhos ou os que têm já algum problema de saúde, que o Senhor possa estar cuidando de cada um. E também daqueles que já vinham com algum outro problema, que já tinham algum tipo de doença que vinha tratando, ou as mães que estão para ganhar os seus bebês, que o Senhor esteja cuidando, abençoando cada um, trazendo conforto e paz em meio a todo esse caos que estamos vivendo. Vamos orar juntos neste momento. Pai querido, nós somos gratos a Ti, Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós sabemos que não merecemos nada, mas o Senhor nos salvou naquela cruz e nos deu uma chance de viver novamente, de ter um novo sentido em nossas vidas. Nós queremos, Deus, Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado paz e esperança. E que a gente se lembre, Deus, do nosso papel, que a gente não guarde essa paz e essa esperança apenas para nós, mas que possamos compartilhar ela para outras pessoas que talvez estão se sentindo sozinhas, que estão sem direção, que estão com medo, que estão aflitas. Nós não sabemos o que tem acontecido, mas Tu sabes de todas as coisas e o Senhor pode cuidar, o Senhor pode mudar essas histórias. Nós pedimos também, Deus, pelas pessoas que estão à frente do nosso país, pelo presidente, pelos governadores, prefeitos e tantos outros que influenciam, que tomam decisões, que o Senhor possa estar os amparando, que o Senhor possa estar dando sabedoria, dando discernimento que vem do Senhor, independente de quem seja, mas que o Senhor esteja dando a direção para que decisões corretas sejam tomadas pensando no bem de todos, Deus. E assim pedimos também pelos médicos e enfermeiros, por aqueles que estão também no grupo de risco, que estão na parte da frente dessa batalha, Deus. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja dando a cura, que o Senhor esteja dando sustento, esteja dando os equipamentos necessários para que não falte nada a ninguém, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo do Teu povo, Pai. Guarda também aqueles enfermos, aqueles que já vinham tratando de algum problema, de alguma doença, Deus, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja dando força, esteja dando saúde. Também para as mamães, os papais que estão aí para ganhar os seus bebês ou que estão com os filhos pequenos, que também sentem esse peso, esse medo, essa angústia. Traz paz, Deus.
Mostra que é o Senhor quem está no comando, que é o Senhor quem está guardando. Protege os teus filhos, protege o teu povo, a tua nação, Deus. Protege o nosso mundo. Nós não sabemos o que vem pela frente, nós não temos noção nenhuma, mas sabemos que Tu tens o poder para guardar, para curar e para transformar toda essa história. E que daqui a um tempo possamos estar juntos na Tua casa, celebrando, agradecendo por tudo que o Senhor fez em nosso meio. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo reunida nas casas, em todos os cantos da terra. Nós somos essa igreja. Nesse momento, nós, como igreja, continuamos o mesmo desafio de estudar a respeito das mutualidades sobre as quais a palavra de Deus nos ensina. A respeito disso, eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias, estejam sós ou com suas famílias, com as suas Bíblias abertas em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, conforme leremos agora. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar. Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus. E o meu pedido nesse momento eu faço em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a compreender Tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que guardemos a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. E que o Teu Espírito Santo nos ensine a lembrar e praticar cada uma dessas palavras até a volta do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar um pouquinho mais a respeito do mandamento que já foi tratado pela manhã. O mandamento que fala sobre a sujeição mútua. Sujeitar-se é uma maneira positiva de se humilhar. É considerar humildemente os outros superiores a si mesmo. Esse mandamento nós encontramos em Efésios 5, 21. Lemos de novo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O contexto imediato dessa ordem bíblica nos apresenta 3 verdades importantes. Nós vamos tratar a respeito delas agora. A submissão para com os irmãos é um indício de que o cristão está cheio do Espírito Santo. Antes do mandamento da submissão, nós vemos qual é o ideal da vida em comunidade, como os cristãos devem viver. Não na embriaguez, não na divisão, não nas brigas e nas contendas, mas com salmos, com hinos, com unidade. É uma comunhão perfeita. Essa comunhão perfeita só pode existir pelo poder glorioso do Espírito Santo de Deus. Não é possível atingir comunhão perfeita por mero esforço humano. Então, quando nós praticamos perfeitamente essa submissão mútua, isso é um sinal da presença do Espírito Santo. A submissão mútua pode ser usada como um indicador da medida em que a igreja está debaixo do controle do Espírito Santo. No versículo 21, nós vemos que devemos nos submeter uns aos outros por temor a Cristo. E esse é o segundo ponto. Toda submissão deve ser oferecida por temor a Cristo. Isso significa que devemos nos submeter aos irmãos com a mesma sinceridade de coração com que nos sujeitamos ao próprio Jesus. Por isso, nenhum irmão deve abusar da disposição do outro de submeter-se. Nós podemos ver isso lá em Efésios, mesmo livro, próximo capítulo, capítulo 6, versículos 5 e 6, onde está escrito: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo.
Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós vemos aqui que até mesmo em relações humanas, nas quais a submissão é um pré-requisito, essa submissão não acontece por causa da relação humana, mas como uma submissão que, antes de tudo, é a Deus. 1 Pedro, no capítulo 5, também vai falar a respeito disso no contexto da igreja. 1 Pedro, então, um pouco mais adiante, no capítulo 5, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Isto é, Paulo escreve a pastores na qualidade, Pedro escreve a pastores na qualidade de pastor. Versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós vemos que sempre que existe submissão, sempre que existe autoridade, sempre que existe uma relação dessa maneira entre seres humanos, nós temos o risco, o perigo de também existirem abusos. E a Bíblia trata a respeito disso e fala que os pastores não devem agir como dominadores, não devem ser controladores do rebanho, mas devem ser servos. Nisso consiste a autoridade bíblica na igreja. Por isso que a submissão é mútua. Por isso que está escrito, sujeitem-se uns aos outros. Não está escrito aos líderes, façam com que os outros se sujeitem a vocês. Subjuguem os outros. Isso não está escrito. O único que tem a prerrogativa de subjugar é o próprio Deus. Nós nos sujeitamos mutuamente e de maneira voluntária, sem abusos de autoridade. Porque quando eu abuso da obediência e da submissão de um pequenino, eu não estou abusando da minha autoridade como pessoa, mas da autoridade que Deus me concedeu, e é a Deus que eu presto contas. Terceiro ponto, a submissão a qualquer pessoa deverá sempre ser governada pela nossa submissão a Deus. Porque também nós devemos, até certo ponto, submissão às autoridades constituídas. Mesmo sejam autoridades políticas ou de outra maneira, um chefe, um diretor, um gerente, uma pessoa que está de alguma maneira acima de mim, eu devo alguma submissão àquela pessoa. Mas o que deve reger a minha submissão é o meu relacionamento com Deus. Nós não podemos nunca deixar de nos submeter às instruções e aos desejos de Deus que são revelados em Sua palavra. Se nós estivermos em uma situação onde a minha submissão ao irmão implique em desobedecer a palavra de Deus, então eu não devo me submeter ao meu irmão. Por quê? Atos capítulo 5, versículo 29, é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Então, se eu preciso escolher, ou eu me submeto a Deus, ou eu me submeto a pai, ou eu me submeto a Deus, ou eu me submeto a esposa, a marido, a pastor, a líder, a presidente, a diretor, a este ou aquele, eu me submeto a Deus. A Deus em primeiro lugar. Especialmente quando a pergunta é, eu me submeto a Deus ou a mim mesmo? Eu farei as vontades de Deus ou as minhas vontades? A primeira vontade deve ser sempre a vontade de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a refletirem
a respeito daquilo que lemos e estudamos, tanto pela manhã quanto neste momento. Em primeiro lugar, a refletir a respeito da diferença entre submissão e obediência. Porque mesmo que você seja submisso ao seu irmão em Cristo, nem sempre você irá obedecê-lo. Porque é primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. E os homens são falhos. Líderes, ministros, pastores, professores de escola bíblica, líderes de pequeno grupo, facilitadores que o sejam, são todos falhos. Eles erram. Obedecemos primeiro a Deus que não erra. E quando existe um conflito, isso não anula a minha submissão, mas isso sim anula a minha obediência. Eu não vou obedecer a algo que vai contra a palavra de Deus. Não farei isso, porque obediência é a Deus em primeiro lugar. Reflita também nisso, e eu vou tentar desenhar um cenário aqui, talvez um pequeno grupo, num culto doméstico, numa reunião no lar, talvez numa escola bíblica. Você está liderando o louvor dessa reunião. Vai ter um momento de louvor. Você escolhe as músicas para combinar com o assunto a ser tratado. Nós vamos falar a respeito da ceia, da Páscoa, do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. Então eu escolho alto preço, porque é uma música que fala do preço que Jesus pagou pela nossa comunhão, que é simbolizada na ceia do Senhor. Uma escolha cuidadosa, uma escolha correta. De repente, no entanto, um membro do grupo fala: eu sinto no meu coração que nós devemos cantar Noite Feliz. Devemos cantar sobre o nascimento de Jesus. O que você faz? Lembrando-se que a Bíblia diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que devemos fazer nesse momento é considerar o irmão superior a nós e entender que ele pode ter ou não um bom motivo para estar pedindo aquilo. Naquele momento eu devo medir, aquele irmão está buscando sua própria vontade ou ele está buscando a edificação do corpo. Naquele momento cabe, sim, eu me sujeitar, eu me submeter. A Bíblia diz que eu devo fazer isso, mas eu devo obedecer a todas as suas vontades? Isso vai da sua consciência diante de Deus e diante daquilo que Deus está falando no seu coração. Porque Deus fala com cada um de nós. Mesmo que eu me sujeite ao meu irmão, a minha obediência é, antes de tudo, a Deus. Terceiro ponto para nós refletirmos, e é intimamente conectado com o que está escrito lá em Hebreus 13:17. Então podemos voltar um pouco, se você abriu comigo lá em 1 Pedro 5, volta um pouquinho, você já chega aí no finalzinho de Hebreus, porque o capítulo 13 é o último. E vamos refletir neste versículo 17 que fala: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que eu quero que nós tenhamos tempo para refletir agora é o seguinte: se ninguém obedecesse ao mandamento de nos sujeitarmos uns aos outros, de obedecermos, então qual é o sentido de sermos igreja? Porque se não existe sujeição mútua, nós viveríamos no individualismo. Ninguém teria uma real oportunidade de aprender com o seu irmão. Porque onde não há sujeição e onde não há humildade, não há aprendizado. Não há oportunidade de crescer com o conhecimento que o outro tem e que eu não tenho. Por isso a sujeição ela é essencial para que a igreja seja útil na sua vida. Talvez por falta de sujeição, por falta de humildade, por uma arrogância, uma mágoa, uma amargura que cresce no coração, a sua experiência com a igreja esteja estéril.
A igreja não está fazendo muito sentido. E é verdade, a igreja não faz sentido quando eu não me sujeito ao meu irmão. Porque quando eu não me sujeito ao meu irmão, quando eu não obedeço o meu líder, eu não cresço e eu não aprendo com eles. Eu acabo me tornando o meu próprio inimigo. Qual é o valor bíblico, então, como conclusão daquilo que estudamos nesse dia? Qual é o valor bíblico de nos sujeitarmos uns aos outros? Quando todo cristão se submete aos outros cristãos, quer seja nos casos ligados à vida geral da igreja, quer seja nos relacionamentos, nos pequenos grupos, relacionamentos de amizade, relacionamentos de discipulado, relacionamentos familiares. O problema das contendas e do descontentamento tende a desaparecer. As divisões tendem a desaparecer, porque onde existe submissão mútua, mesmo que um erro aconteça, e vai acontecer porque nós somos humanos, porque seres humanos tomam decisões que não são totalmente corretas às vezes, porque seres humanos falam coisas que ferem outras pessoas sem ter essa intenção. Mesmo que aconteça um motivo para a divisão, o sentimento da divisão não cresce, porque a submissão sufoca a divisão, a humildade sufoca a arrogância. Todos, então, vivem empolgados com o mesmo propósito, são unidos no Espírito e cheios de amor mútuo. A evidência, a prova bíblica dessas coisas está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo Paulo, e agora é Paulo mesmo, né? O apóstolo Paulo escreve: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Isso fala a respeito de uma comunhão que se expressa de maneira harmoniosa, de maneira simpática, fraternal, com boa vontade e, acima de tudo, humildade. Quando a igreja vive dessa maneira, o mundo, ao olhar para a igreja, vê o amor de Cristo. Cria-se, então, neste relacionamento e em toda a congregação, o ambiente propício ao crescimento, à edificação e ao serviço, que é o que encontramos lá em 1 Pedro 3, 8. Quanto ao mais, a palavra de Deus diz: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Submissão mútua não acontece sem uma humildade, sem uma misericórdia, sem amor uns pelos outros. Neste ponto, nós podemos parar um pouco e pensar sobre o que já temos estudado nessas últimas semanas, tanto antes quanto durante este momento de isolamento social. O que temos estudado a respeito dos mandamentos mútuos, do que a Bíblia fala que um cristão deve fazer pelo outro, e o que fazemos uns pelos outros. Nós já estudamos 5 mandamentos que têm a ver com o fato de que, a respeito de mutualidade, os discípulos valorizam relacionamentos. Estes 5 são: amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns para com os outros e hoje, sujeitem-se uns aos outros. Que o Espírito Santo possa nos iluminar o coração e o entendimento, de maneira a praticarmos todas essas coisas debaixo da graça e da autoridade de Deus. Graças a Deus pela sua palavra e que Deus abençoe a sua igreja. Eu
sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Grande amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Reconciliado pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos encerrando mais uma transmissão online. Foi um prazer, um privilégio estar mais este domingo contigo, mesmo de longe. E reforçando o aviso do pastor, no próximo domingo celebraremos a ceia do Senhor, todos juntos, cada um na sua casa, mas em memória daquele que nos salvou e que nos deu nova vida. Fique em paz e acompanhe também durante a semana as nossas devocionais. Fique com Deus. Tchau, tchau.